Teve um dia em que eu abri o painel do Mercado Livre, fiquei alguns minutos olhando para a tela e pensei seriamente em desistir. Não era porque eu não gostava de vender, também não era porque eu não acreditava no negócio. Era porque, naquele momento, parecia que tudo estava dando errado ao mesmo tempo. Vendas, devoluções, caixas, dúvidas e aquela sensação de que talvez eu simplesmente não fosse boa o suficiente para aquilo. E hoje, olhando para trás, eu percebo que se eu tivesse tomado essa decisão naquele dia, muito provavelmente esse canal aqui nem existiria. Mas o mais curioso é que não foi um aumento no faturamento que me fez continuar. Foi uma mudança na forma como eu enxergava tudo aquilo que estava acontecendo. E essa conversa pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Quando eu comecei a vender no Mercado Livre, eu estava completamente empolgada. Cada venda era uma comemoração. Cada notificação no celular dava aquela sensação de que o negócio estava finalmente começando a acontecer. Eu fazia planos, pensava nos próximos produtos, eu imaginava como seria quando a operação crescesse. Na minha cabeça, o caminho era mais ou menos assim: você aprende, publica os produtos, as vendas começam a crescer, você reinveste e aos poucos o negócio vai evoluindo. Só que a realidade não é tão organizada quanto a nossa imaginação. Junto com as primeiras vendas, começaram a aparecer as primeiras dificuldades. Um cliente devolvia um produto, outro fazia uma pergunta que eu não sabia responder, um anúncio simplesmente parava de vender, o dinheiro ficava preso até a plataforma liberar, surgiam taxas que eu ainda estava aprendendo a entender, e de repente eu percebi que vender era só uma pequena parte do trabalho. O verdadeiro desafio era administrar tudo o que acontecia depois da venda. O problema é que quando você está começando, cada dificuldade parece muito maior do que realmente é, porque você ainda não tem experiência suficiente para saber se aquilo é normal ou se é um sinal de que alguma coisa está errada. E foi exatamente aí que a minha confiança começou a balançar. Não porque aconteceu um grande desastre, mas porque vários pequenos problemas começaram a acontecer ao mesmo tempo. E quando isso acontece, é muito fácil começar a pensar que talvez você tenha escolhido o caminho errado. E foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém tinha me contado. A maioria das pessoas não desiste por causa de um problema enorme. Elas desistem por causa do acúmulo de pequenos problemas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiro veio uma devolução, e quando você está começando, uma devolução não parece só uma devolução. Parece que você fez alguma coisa muito errada. Depois veio uma reclamação. Mesmo resolvendo a situação bem rápido, eu ficava pensando: será que isso vai prejudicar a minha conta? Em seguida, alguns dias com menos vendas e imediatamente a ansiedade aparecia. Será que o algoritmo parou de entregar os meus anúncios? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ao mesmo tempo, o dinheiro estava comprometido. Quem vende sabe muito bem como funciona. Você precisa comprar mais estoque, pagar fornecedores, organizar embalagens, investir no negócio, mas parte do dinheiro ainda está girando dentro da operação. Então, você olha para a conta e parece que nunca existe caixa suficiente. Não porque o negócio necessariamente esteja ruim, mas porque tudo acontece ao mesmo tempo. E de repente, você percebe que não está carregando apenas um negócio, você está carregando uma responsabilidade enorme. Cada decisão parece super importante, cada erro parece caro, cada dia ruim parece um sinal de que alguma coisa está desmoronando. O pior de tudo é que ninguém vê essa parte. Quando alguém olha para um negócio, normalmente vê só as vendas, o faturamento. Ninguém vê a preocupação antes de dormir. Ninguém vê as dívidas. Ninguém vê quantas vezes você abre o painel durante o dia tentando entender o que está acontecendo. E foi justamente quando todos esses pequenos problemas começaram a se acumular que eu cheguei ao dia em que eu pensei:
será mesmo que vale a pena continuar? E eu lembro desse dia com muita clareza. Não aconteceu nada de extraordinário. Não foi uma grande perda, ou um bloqueio na minha conta, ou um prejuízo enorme. Foi, na verdade, um dia completamente comum. Mas eu já vinha carregando semanas de preocupações. Eu sentei para olhar os números da operação, abri o painel do Mercado Livre, comecei a revisar as vendas, os custos, as devoluções e senti um cansaço que não era físico, era mental. A sensação era de que eu estava trabalhando muito, pensando nisso o tempo inteiro e ainda assim parecia que sempre aparecia um problema novo para eu resolver. Foi nesse momento que a pergunta apareceu na minha cabeça: será que isso realmente vale a pena? Eu acho que todo empreendedor já fez essa pergunta em algum momento. Não porque deixou de acreditar no negócio, mas porque existem dias que a pressão pesa mais do que a motivação. E o mais curioso é que quando você está nesse estado, sua mente começa a selecionar apenas as coisas negativas. Você esquece das vendas que deram certo, esquece dos clientes satisfeitos, esquece de tudo o que você já conquistou. O foco fica preso apenas nos problemas. E quanto mais você pensa neles, maior eles ficam. Naquele momento, eu realmente considerei parar. Pensei que talvez eu não tivesse perfil para poder empreender. Talvez aquilo fosse complicado demais para mim. E eu pensei que talvez eu estivesse insistindo em uma ideia que simplesmente não daria certo. Hoje eu consigo enxergar essa situação de outra forma. Eu não queria desistir do Mercado Livre. Eu queria desistir da sensação de estar sobrecarregada. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Foi só quando eu percebi isso que eu comecei a olhar para tudo o que eu estava acontecendo por um ângulo completamente diferente. O curioso é que nada mudou de um dia para o outro. Não apareceu uma venda gigante. Não aconteceu um milagre. Não teve uma mensagem dizendo que tudo ia dar certo. O que mudou foi uma pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma. Eu estou analisando o meu negócio ou apenas reagindo ao meu pior dia? E essa pergunta me fez perceber uma coisa que até então eu não tinha enxergado. Sempre que acontecia alguma coisa ruim, eu tirava uma conclusão definitiva. Um dia com poucas vendas significava que o negócio estava dando errado. Uma devolução significava que eu estava fazendo tudo errado. Uma reclamação significava que eu não servia para vender. Eu estava transformando acontecimentos normais em provas de que eu deveria desistir. Só que nenhum negócio pode ser avaliado por um único dia, nem por uma única semana. O que realmente importa é a tendência. Quando eu parei de olhar apenas para os momentos ruins e comecei a observar o conjunto, a história era completamente diferente. Sim, existiam dias ruins, mas também existiam dias muito bons. Existiam clientes satisfeitos, novas vendas, existia evolução. O problema é que eu dava muito mais peso às coisas que davam errado do que às coisas que davam certo. E teve outra percepção importante. Eu estava tentando controlar absolutamente tudo. Eu queria controlar o algoritmo, eu queria controlar as vendas de cada dia, eu queria controlar o comportamento dos clientes, eu queria controlar quando um concorrente baixava o preço. Só que boa parte dessas coisas simplesmente não dependiam de mim. Então, eu decidi mudar o meu foco. Em vez de gastar energia tentando controlar o que eu estava fora do meu alcance, eu passei a investir mais tempo naquilo que realmente podia melhorar. A qualidade dos meus anúncios, o meu atendimento em relação aos clientes, a escolha dos produtos, a análise dos dados, os processos da minha operação. E foi justamente essa pequena mudança de perspectiva que diminuiu a minha ansiedade. Porque pela primeira vez eu deixei de lutar contra tudo o que estava acontecendo ao meu redor. E eu comecei a construir um negócio olhando para o longo prazo. E depois daquele dia, eu percebi uma coisa que ninguém tinha me ensinado sobre empreender. Todo mundo fala sobre estratégias, sobre anúncios, sobre produtos, sobre faturamento, mas quase ninguém fala sobre o lado emocional do vendedor. E a verdade é que empreender é o tempo todo um exercício de inteligência emocional, porque os problemas eles não acabam. Quando você resolve um, já aparece outro. Conforme o negócio cresce, os desafios também
crescem. A diferença é que com o tempo você para de enxergar cada problema como uma ameaça e começa a enxergá-lo como parte do trabalho. Hoje, quando acontece uma devolução, eu não penso mais, nossa, fim do mundo, meu negócio está dando errado. Não, eu simplesmente penso, o que eu posso aprender com isso? Se as vendas desaceleram, eu não corro para mudar tudo no mesmo dia. Primeiro, eu analiso os dados, eu tento entender o contexto, eu procuro evidências antes de tomar qualquer decisão. Se aparece um concorrente novo, eu não entro automaticamente em guerra de preços. Primeiro, eu pergunto: isso realmente exige uma atenção ou eu só estou reagindo por medo? E essa mudança parece pequena, mas ela muda completamente a forma de empreender. Porque você deixa de tomar decisões baseado na emoção do momento e começa a tomar decisões baseado em informação. Hoje eu ainda tenho dias difíceis, ainda existem problemas, ainda existem dúvidas, ainda existem momentos em que as coisas não acontecem como eu planejei. A diferença é que eu já não interpreto isso como sinal de fracasso. Eu interpreto isso como parte do processo. E olhando para trás, talvez essa tenha sido a habilidade mais importante que eu desenvolvi até agora. Não foi vender mais, não foi encontrar o produto perfeito, foi aprender a continuar, mesmo quando um dia ruim tenta convencer você de que tudo está dando errado. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a pessoa que estava sentada na frente daquele computador, quase desistindo, eu diria apenas uma coisa: não tome decisões permanentes por causa de emoções temporárias, porque foi exatamente isso que quase aconteceu comigo. Eu estava prestes a tomar uma decisão enorme, baseada em um momento de cansaço, ansiedade e frustração. E quando estamos assim, nossa percepção de realidade muda completamente. A gente começa a acreditar que um dia ruim representa o futuro inteiro, mas não representa. Hoje eu percebo que empreender não é sobre evitar problemas. Isso simplesmente não existe. Todo negócio, pequeno ou grande, enfrenta dificuldades. A diferença está em como cada empreendedor reage quando elas aparecem. Algumas pessoas enxergam um problema e concluem: isso não é para mim. Outras fazem uma pergunta diferente: o que esse problema está tentando me ensinar? Foi essa mudança de pergunta que transformou a minha forma de empreender. Porque eu parei de procurar sinais para desistir e comecei a procurar oportunidades para melhorar. Hoje, olhando para trás, eu sou até grata por aquele momento. Não porque foi fácil, mas porque ele me obrigou a desenvolver uma habilidade que eu vou levar para qualquer negócio que eu construir no futuro. E existe uma frase que eu gostaria que você lembrasse sempre que passar por uma fase difícil. O dia em que você mais quer desistir pode ser exatamente o dia em que você mais precisa continuar. Não porque tudo vai melhorar magicamente no dia seguinte, mas porque muitas vezes é justamente depois dos momentos mais difíceis que você começa a tomar decisões mais conscientes, mais maduras e mais estratégicas. E foi isso que aconteceu comigo. E se hoje você está assistindo este vídeo pensando em desistir, eu não quero dizer para você simplesmente continuar. Eu quero que você pare por alguns minutos e faça algumas perguntas. A primeira delas é: o problema que você está enfrentando é realmente permanente ou ele é temporário? Porque existe uma diferença enorme entre um negócio que precisa de ajustes e um negócio que realmente não tem futuro. A segunda pergunta é: você está avaliando o seu negócio por causa de um dia ruim ou olhando para a tendência dos últimos meses? Porque um dia ruim acontece, uma semana difícil também. O importante é entender se aquilo é um padrão ou apenas uma fase. Depois, se pergunte o que realmente precisa mudar. Será que o problema é o produto, o anúncio, a estratégia, a gestão financeira ou simplesmente a expectativa de que tudo deveria crescer mais rápido? Outra pergunta que me ajudou muito foi: quem já passou por isso e pode me ajudar? Hoje eu percebo que tentar resolver tudo sozinha torna qualquer problema muito maior do que ele realmente é.
Conversar com alguém mais experiente, participar de uma comunidade ou pedir uma segunda opinião pode economizar meses de tentativa e erro. E por último, faça uma pergunta simples: qual é o menor passo que eu posso dar hoje para melhorar essa situação? Não pense em resolver o negócio inteiro. Pense apenas na próxima ação. Talvez seja melhorar um anúncio, conversar com algum fornecedor, organizar o fluxo de caixa ou estudar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Porque na maioria das vezes a ansiedade faz a gente acreditar que precisa resolver tudo imediatamente. Mas negócios são construídos uma decisão de cada vez. E foi exatamente assim que eu consegui sair daquele momento em que eu pensei em desistir. Não resolvendo todos os problemas de uma vez, mas resolvendo o próximo problema que estava à minha frente. E hoje, olhando para trás, eu fico pensando, e se eu realmente tivesse desistido naquele dia? Eu nunca teria descoberto que não precisa baixar os meus preços para poder vender mais. Eu nunca teria aprendido a escolher produtos olhando para a demanda e não apenas para a qualidade. E provavelmente esse canal nem existiria. É por isso que eu decidi documentar toda essa jornada. Eu não quero mostrar apenas quando as coisas dão certo. Eu quero mostrar o processo, os experimentos, os erros, as dúvidas, as mudanças de estratégia e tudo o que acontece enquanto uma empresa está sendo construída de verdade. E a verdade é que essa jornada está só começando. Nos próximos meses, vocês vão acompanhar comigo uma fase completamente nova. A transição de pessoa física para CNPJ, a escolha do contador, os desafios da parte tributária, a busca por novos fornecedores, as primeiras importações, a organização da operação, o crescimento do estoque, os acertos e principalmente os erros. Porque eu acredito que a gente aprende muito mais quando vê a realidade do que quando vê apenas o resultado final. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que os próximos capítulos vão ser ainda mais interessantes do que os primeiros. E se você quiser acelerar esse caminho, eu também deixei na descrição o link para o meu curso, onde eu organizo tudo o que eu venho aprendendo sobre vender no Mercado Livre, desde os primeiros passos até estratégias que eu aplico hoje na minha operação. Toda semana também acontece lives aqui no canal. É um momento em que eu respondo perguntas, analiso situações reais, converso com a comunidade, compartilho os bastidores do que está acontecendo na empresa. Se você quiser participar, é só conferir as informações na descrição. E antes de ir embora, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o momento em que você mais pensou em desistir de alguma coisa? E o que você fez para continuar? Pode ter sido no e-commerce, no negócio, na carreira ou em qualquer outro desafio da sua vida. Eu faço questão de ler todos os comentários, porque muitas das histórias e dúvidas que vocês compartilham acabam se tornando um novo vídeo aqui para o canal. Obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!